Então, galera, a partir de agora a gente está gravando e a gente inicia então nossa aula. Hoje a gente vai, né, focar nesses dois pontos, né? Ferramentas da engenharia de software. Para falar a verdade, a aula 7, né? No caso de, de hoje. Eu só gostaria de apresentar ou deixar, né, uns recadinhos. Anexo, né, quinzenal, de acordo com o plano, né, que a gente fez lá para atividades remotas e tudo mais, né? Deixa eu habilitar minha câmera aqui, né? É só aqueles itens que eu vinha comentando, né, com vocês e tem a cronologia. Então a gente montou esse documento para vocês estarem mandando, né, vendo como que vai ser o caminhar das nossas aulas. Então tem aqui o plano quinzenal que vai ser referente a essa primeira quinzena, essa segunda quinzena. A primeira quinzena, o material está aqui, ó, né? Na verdade está aqui, da primeira quinzena, que foi as semanas passadas. E essa semana a gente inicia a segunda quinzena. Então, que vai pegar aqui a semana 17 e a semana 18. É o mesmo arquivo, tá bom? Só que eu coloquei nas duas semanas. Outro detalhe que eu gostaria que vocês, né, quem tiver dúvida, aqui em cima, né, vocês têm o plano de ensino da disciplina normal. Vou abrir esse link aqui de uma vez, né, playlist IFES e Engenharia de Software. Eu vou explicar ele. E aqueles planos que eu mostrei lá embaixo, eles são os planos quinzenais. Aqui está o plano todo, de toda a disciplina, tá bom? Então vocês podem acessar aqui, dar uma olhada, se tiver alguma dúvida, né, vocês conseguem ver, conseguem. Está tudo listado aqui, então se qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou pode ir no fórum e estar conversando, beleza? Esse item aqui que eu mostrei, que é o playlist, né, da engenharia de software, é esse cara aqui, ó. Eu criei lá. Os vídeos, como vocês sabem, estão sendo disponibilizados no YouTube. Para facilitar, né, eu vim aqui criei um link para uma playlist. E nessa playlist eu estou colocando todos os vídeos, né, da própria matéria. Em vez de vocês não terem que ficar indo e voltando, estou colocando aqui e alterei, né, os vídeos que já estavam para colocar essa data. Então, isso aqui é a data da aula, tá bom? A data que ocorreu aquela gravação. Então, para facilitar, foi segunda ou quarta. Aqui vocês vão ter, então, vocês vão saber exatamente, né, quando foi, dia 25, 27 e a da aquela quarta-feira passada. Lembrando que a gente teve o problema lá quando a gente migrou para o Meet, né, naquele dia que a gente não tem o vídeo, ok? Isso eu já expliquei na última aula. E, posteriormente, todos os vídeos adicionados vão estar lá, vão ter o link no AVA, mas também se entrarem direto pelo canal ou por esse link já vão dar aqui nessa sequência de vídeos. Então, hoje, a gente pega aqui, então, deixa eu voltar aqui para baixo, né? Teve mais colegas já mandando mensagem aqui, né? A questão do artigo. Hoje ou amanhã eu já vou estar colocando aqui as primeiras atividades referentes ao artigo, tá bom? Para vocês estarem fazendo e enviando. Claro, vai ter todo o processo de explicação e tal, mas já vai estar aqui, eu peço que vocês façam, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui, a gente então vai, né, dar seguimento ao conteúdo com ferramentas de engenharia de software. É um conteúdo menor, então essa aula não vai se estender muito, então vou passar o conteúdo, no final vou abrir para dúvidas, certo? E assim que eu terminar a aula, né, já vou até habilitar aqui, ou melhor, já vou até fazer isso de uma vez. Eu vou habilitar o fórum, ok? Já vou habilitar o fórum de dúvidas da semana. Então, não esperem, não fiquem com dúvida. Toda semana está tendo fórum de dúvidas. Então, não deixem de estar participando, cadastrando sua dúvida ou sua participação aqui. Não necessariamente, galera, precisa ser uma dúvida.
Você pode pegar e estar apresentando um ponto, explicando uma definição que você achou interessante, um conceito que outro autor trouxe. Então, ok? Não deixem de participar. É importantíssimo isso aqui. Vamos voltar. Então, a gente inicia o conteúdo, ferramentas, né, da engenharia de software. Vamos lá. Então, a gente entende, né, dando uma recapitulada no que a gente viu, a gente tem o processo e o produto. O produto é aquilo que eu vou entregar, né, ao final de um processo. O processo, então, é o caminho que eu vou percorrer para entregar um produto. Isso aí é tranquilo, certo? Então, a gente viu que o nosso produto precisa ter qualidade. Só que para o meu produto ter qualidade, eu preciso ter um processo que teve qualidade, certo? Então, pensando na qualidade do meu processo, todas as etapas que eu for desenvolver, eu preciso ter em mente a qualidade, certo? Então, a gente viu, né, nos materiais passados, só voltar aqui, em específico, né, esse item aqui, ó, o item de número o item de número 6, né? Aula 6. Cadê? E aula 6. Aula 5 também, querendo ou não, tem uma recapitulada sobre isso. E o que acontece? Dentro de todas as atividades e tarefas que a gente tem que realizar, se a gente pensar que todas precisam ser fundamentadas na qualidade, né, do fazer, o que seria isso? Fazer todas as atividades com qualidade, tecnicamente o nosso produto final vai ter qualidade, porque todo o nosso processo foi fundamentado. Os nossos métodos, as nossas ferramentas, os nossos, né, ferramentas, fugiu a palavra. É aquela pirâmide, né? Métodos, processos, ferramentas. E então, se tudo isso está fundamentado em cima da qualidade, não tem por que o nosso produto final não ter qualidade, certo? Então, dando seguimento nessa ideia, pensando que a engenharia de software é o uso das técnicas da engenharia para se ter economicamente um software, né, que seja viável, que rode em máquinas reais, seja confiante, né, tenha presente confiança na sua usabilidade, é, atendendo a esses pontos, a gente cria ou a gente faz a engenharia de software acontecer, certo? Então, a gente vê o exemplo das ferramentas da engenharia. A gente, querendo ou não, tem ferramentas que vão nos proporcionar auxílios no desenvolvimento. Um exemplo, né? Olha só, ferramentas. Deixa eu... Pode aumentar um aqui. Ferramentas case, né? O que seriam ferramentas case? Vamos ler essa definição aí. Ó, ferramentas case é uma classificação que abrange todas as ferramentas baseadas em computador que auxiliam nas atividades da engenharia de software. Então, em outras palavras, ferramentas, aplicações, programas que vão auxiliar o desenvolvimento de um software. Lembra que a engenharia de software é usar as técnicas da engenharia para se obter economicamente um software que rode máquinas reais e que seja que, né, apresente confiança, confiabilidade? Então, essas ferramentas aqui, ó, ferramentas case, são as ferramentas então que vão nos auxiliar no processo de construção do software, certo? Então, os programas, né, para todas aquelas etapas que a gente viu, né, no processo, a gente está desenvolvendo elas. Então, ó, desde a análise de requisitos até a modelagem e programação, até testes, né, passando pela modelagem e programação. Então, ferramentas que você vai usar para fazer o levantamento de requisitos, ferramentas que você usa para fazer modelagem,
para você fazer, de fato, a programação dos seus códigos, ferramentas de teste, talvez você automatizou um processo de teste. Então, tudo isso são ferramentas que vão compor essa estrutura de ferramentas case, né? Ou ferramentas da engenharia de software. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Jonathan. Então, olha só, podem ser consideradas ferramentas automatizadas que têm como objetivo auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou mais etapas do ciclo de desenvolvimento de software. Só está reforçando aquilo que eu já comentei, tá bom? Então, são as ferramentas que a gente vai usar durante o processo. Nós temos o processo. O processo é pegar e construir um produto. Esse produto, então, foi desenvolvido em uma série de etapas e cada etapa dessa tinha uma ferramenta que foi utilizada. Ah, talvez a mesma ferramenta fez duas, três, não tem problema, certo? Mas foram utilizadas ferramentas durante o processo de desenvolvimento do meu produto. Dessa forma, as nossas ferramentas são essas que foram utilizadas dentro do processo. Ok? Então, só reforçando a ideia. Espera aí que tem gente para aceitar aqui. Deixa eu ver. Ó, ferramentas case são ferramentas utilizadas como suporte para desenvolver um software. Mais uma vez, a gente só está reforçando aquilo que a gente já falou, tá bom? Ferramentas oferecem um conjunto de serviços fortemente relacionados para apoiar uma ou mais atividades do processo de desenvolvimento, tá bom? E podem, o quê? Aqui que é a grande questão. Olha só, podem minimizar o tempo de desenvolvimento. Pensa no seguinte, vocês já estão no quinto período, já tem uma bagagem, né, de experiência, né, no curso com programação. Vocês devem conhecer a ferramenta NetBeans, por exemplo. Vamos dar um exemplo, ou Eclipse. Quem mexe com Java vai saber o que é. Ou quem, né, vocês estão tendo disciplinas, uma dessas duas ferramentas. Mas, enfim, vamos pegar o seguinte. Programação com Rafael, vocês estão vendo o quê? Java? Isso, Java. Beleza. Então, pensa vocês programarem Java no bloco de notas. Se possível, né? Se possível, talvez até seja editar código e tudo mais, mas algumas coisas vocês vão sofrer. Olha quanto tempo vocês vão gastar para desenvolver um sistema usando o bloco de notas. Então, existe as ferramentas que vão desenvolver, não é desenvolver, existem as ferramentas que vão auxiliar o processo. Quando você está lá no NetBeans, no Eclipse, programando algo em Java, que você acaba importando, né, os métodos, igual getSet, né, os getters e setters, né, que ele gera tudo automático para você. Pensa se você tivesse que fazer todos eles. Você define todos os métodos privados, depois, né, faz o acesso. Pensa você desenvolver tudo isso no bloco de notas. Então, as ferramentas case, né, que são as ferramentas da engenharia de software, elas têm a função de, claro, deixar o processo com mais qualidade, porque tem muita coisa ali que ela vai, né, de acordo com padrões. Ela mesma já estrutura de acordo com padrões. Mas você consegue minimizar o tempo de desenvolvimento, deixando o seu código mais limpo, mais organizado. Você não consegue indentar o código no bloco de notas. Já pensou um código todo sem indentação, todo desorganizado? Então, tudo isso são pontos que vão ser influenciados pela ferramenta que você está utilizando, certo? É o caso que eu falei, né? O médico pode fazer uma operação, né, operar um paciente e usar um instrumento o bisturi para fazer o corte ou usar uma motosserra. Qual que é o mais indicado, certo? Então, qual que vai atender melhor? Qual que vai ficar com mais qualidade? Certo? Então, isso aí são os pontos que a gente tem que mensurar nesse processo de ferramentas.
Então, Somerville, ele fala o seguinte, né, ele define em 2011 o seguinte: ferramenta Case é uma ferramenta de software como um editor de projetos ou um debugger, né, que vai ser um depurador de programas, né, usado para testar, que de qualquer forma serão utilizadas para apoiar uma atividade dentro do processo de desenvolvimento de software. Então, é, a ferramenta Case vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar nesse processo, né? Ou melhor, as ferramentas, que a gente nunca vai utilizar uma só, né? Eu vou fazer a prototipação das minhas telas. Legal, eu posso desenhá-la no papel? Posso. É melhor usar uma ferramenta de desenvolvimento que vai tornar o processo, né, ou a imagem muito mais nítida, muito mais realista, vai dar para entender melhor o processo da minha tela, por exemplo? Claro. Então, às vezes, você vai gastar um pouquinho mais. Era mais rápido desenhar no papel, mas, poxa, a ferramenta está deixando tudo documentado. É um processo de qualidade, você não está entregando algo amador desenhado num papel, certo? Então, são as ferramentas que você vai utilizar para a construção do processo. Então, vamos lá, nossas figurinhas. Né, essa figura é uma figura de Prisma, né, 2006, sobre a engenharia de software auxiliada por computador. Por que auxiliada por computador? O computador, a gente tem que ter em mente que é uma máquina fantástica. Só que ela não faz por nós. Ela nos auxilia. Então, as ferramentas case, elas são auxiliadoras no processo. A escolha da ferramenta ideal vai impactar na qualidade? Sim. A escolha, né, a definição dessas ferramentas de uma forma clara e objetiva vão impactar no tempo gasto para a produção do software? Sim. Então, as ferramentas elas vão auxiliar no processo, certo? Elas não vão substituir o fazer, elas vão auxiliar, ok? Então, né, de acordo, né, banco de dados case, um exemplo aqui, né? Planejamento de sistema, gerenciamento de projeto, apoio, análise, programação, interface, ferramentas de construção de protótipos, que é simulação, framework, quando necessário utilizar. Então, tudo isso são pontos ou itens, né, que as ferramentas cases vão nos proporcionar. A gente tem que sempre ter em mente, elas não estão substituindo nenhum papel. O papel quem vai fazer, né, os envolvidos são as pessoas. Lembra lá dos papéis, né? A gente tem aqui foi na aula, cadê aulas? Vou até abrir aqui de uma vez para a gente ter a figurinha lá ilustrando. Os papéis sempre são, né, de responsabilidade de uma pessoa, de uma equipe, né? Tá aqui, não, tá nessa aqui. Ó, os papéis. Não, oxe. Então tá na 4. Desculpa. Não, tá aqui, desculpa. Então, os papéis sempre vão ser de responsabilidade de uma pessoa. Ok? A questão é, as tecnologias, que são as ferramentas, elas podem auxiliar nesse fazer, nas atividades que vão ser atribuídas aos meus papéis, tá bom? Então, sempre tem isso em mente. A ferramenta vai existir para auxiliar o processo. Então, qual é o objetivo, né, de usar as ferramentas? Igual a gente já está abrindo aqui em questão. Melhorar a qualidade do meu software. Então, quer dizer que o meu software, se eu utilizar ferramentas, né, de acordo com as qualidades mínimas necessárias para aquela atribuição, ótimo, meu software vai ter mais qualidade. Foi o exemplo que eu falei do médico. Vamos fazer uma analogia bem fora da nossa área. Se o cara usar uma motosserra para fazer um corte num paciente, ele vai cortar? Vai. Se ele usar o bisturi para fazer o. Vai, mas ao terminar, qual vai ser a qualidade do processo? Eu acho que com motosserra vai ficar um estrago muito maior, né? Mas enfim, não foi a ferramenta certa para aquele item. Agora eu preciso cortar uma árvore. É melhor usar a motosserra ou usar o bisturi do médico?
Então, não existe a ferramenta ruim, existe a ferramenta certa para o momento certo, ok? Então, escolher a ferramenta certa para o momento certo tende a melhorar a qualidade do meu software, porque vai influenciar em tempo, vai influenciar no item que aquele material vai fazer, no item que aquele processo vai gerar. Por quê? A gente tem os três envolvidos, lembra? A gente tem o papel, que é a pessoa que vai realizar aquela função. A gente tem a tarefa, que são as atividades a serem executadas, e o resultado da minha tarefa, certo? Então, se eu uso o trabalhador, que tem o papel de executar determinada ação, utiliza uma ferramenta muito bem definida, uma ferramenta que realmente vai é, propor propor uma qualidade ao processo, aquela atividade vai ser bem realizada. Então, aquela atividade vai impactar diretamente na qualidade do processo. Eu não sei se eu vou achar aqui, né? Deixa eu ver se eu acho, que aí eu mostro vocês. Vocês estão vendo o Gugu aqui, né? Ou não? Um exemplo, né? Vou pegar um exemplo. Vocês conseguem ver minha tela? Não. Eu tô vendo a tela que tá o slide. Ah, não. Então vocês não estão vendo, não. Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Vocês não vão conseguir ver, não. Pera aí que eu já vou abrir uma aqui que vai ficar melhor. Vocês conseguem ver o que agora? Agora acho que é uma página da internet com uma Página. tela de um celular. Joia. Então, reparem só, é melhor desenhar no papel ou fazer um protótipozinho bacaninha que eu consigo mostrar isso para o cliente para ele ter toda a dimensão do que eu quero fazer. Então, isso é aplicar qualidade. Eu poderia fazer esses desenhos no papel. Ou melhor, nem fazer esse desenho. Certo? Então, isso é qualidade. É você trazer essas ferramentas, o uso dessas ferramentas, case, para o seu projeto. Então, apliquei uma ferramenta, gastei mais tempo, ou eu tive um trabalho um pouco mais longo, né, ou um pouco mais de dificuldade, sim. Só que se eu coloco isso para documentação, fica tudo registrado. É melhor do que eu fazer um rabisco no papel, certo? E falar, tirar uma foto disso e colocar lá. Olha a documentação. Tudo isso está envolvido com o processo de qualidade. Ok? Vocês estão vendo o meu slide agora, ou não? Sim. Joia. Então, vamos para o próximo item, né? A gente viu a questão da melhoria da qualidade. Alguém ficou com alguma dúvida quanto a isso? Não, então vamos seguir. Automatizar tarefas repetitivas. Aquele mesmo exemplo que eu mostrei, né? Das telas do telefone ali do protótipo. Vamos supor que eu tenha que fazer 25 telas daquela. Um exemplo, né? Tô só trazendo. Então, eu teria que fazer 25 desenhos no meu telefone, de um telefone num papel, para poder, né, tá organizando aquilo. Ali não, eu crio a primeira, crio os itens que eu preciso nela, copio, colo. Então, reparem que as tarefas repetitivas acabou sendo o quê? Reduzido o meu esforço, porque copiei, colei e arrastei. Então, isso acaba automatizando o meu processo.
Então, será que o tempo que eu gastei para fazer a primeira, que eu poderia ter feito muito mais rápido no papel, eu acabei economizando? Quando eu tenho que repetidas vezes fazer aquela ação? Tudo isso é questão de análise, certo? Ó, aumentar e agilizar a produtividade do processo de desenvolvimento do software. Será que no final vamos pegar, estou citando aquele exemplo que eu mostrei para vocês. No final da prototipação, será que, né, eu consegui ter mais produtividade fazendo no papel ou fazendo numa ferramenta específica para aquilo? Então, tudo isso são coisas, ou itens, pontos que o uso das ferramentas vão me proporcionar, vão me trazer de benefício, vão ser mais proveitosas, né, nesse sentido. E aqui, em questão de geração automática da documentação do sistema, algumas ferramentas, né, igual o NetBeans costuma fazer isso. Você coloca alguns comandos, né, algumas parametrizações, e ele gera algumas documentações, ou parte dos códigos são comentados, ele gera toda, né, a especificação de cada função e tal. Claro, existem alguns ajustes, tipo, Caio, desculpa, mas eu não sei, eu não conheço essa ferramenta. Eu posso pesquisar isso para você e te falar se realmente é isso, tá? Se tiver algum site, manda o link aí no site que eu já olho aqui e a gente já discute isso, porque essa ferramenta eu não conheço. Ok? Então, enquanto o Caio vê ali, acho que foi o Caio que falou, a gente dá seguimento aqui. Olha só, um dos componentes indispensáveis de uma ferramenta case é a modelagem visual, ou seja, a possibilidade de representação gráfica, né, do que está sendo definido. Porque, eu não sei se eu comentei isso com vocês, uma vez eu estava, né, aprendendo uma linguagem, né, aprendendo, ou tentando, né, conhecer um pouco mais uma determinada linguagem, e comecei a fazer umas telas, né? Comecei a fazer como se fosse um sistema. E eu cheguei num ponto que eu cheguei numa tela específica, né? Pensando numa ideia maior, e eu falei assim, eu vou desenvolver isso, né? Comecei então a fazer aquela tela maior, né? Para aprender a ferramenta, como funciona e tudo mais. Ferramenta não, a linguagem, né? E fui. Beleza, fiz a primeira, fiz a segunda versão, né? Fiz a primeira versão, fiz a segunda versão. Em um prazo de, vamos dizer, 15 dias, que foi o prazo, né, que eu fiquei lá, mas depois eu até desisti de mexer naquilo, foram pelo menos umas 25 atualizações. Resumindo, eu fazia de um jeito, fazia algumas coisas, no outro dia eu chegava, não gostei, mudava. Então, toda vez que eu voltava àquilo, eu modificava alguma coisa. Se fosse para corrigir algum bug ou para melhorar algum item. Por quê? Eu não tinha um protótipo, eu não tinha um desenho, eu não tinha uma ideia. Então eu ia construindo, ao mesmo tempo que eu ia construindo, eu ia modificando, né? Então, se eu tivesse desenhado anteriormente, né, ou feito um esboço do que eu queria anteriormente, se eu tivesse um protótipo, com certeza eu não teria dado tantas voltas e poderia ter feito outras coisas. Mas deixei de fazer as outras coisas para ficar mudando aquilo que era uma atividade repetitiva e, final das contas, não saí daquela tela, nunca mexi mais nada, aquilo tá nem sei onde está mais. Então, são coisas que você acaba rodando demais sem ter um propósito. Então, quando forem montar, né, pensem sempre nessa questão da prototipagem ou de uma forma de modelar o seu software. Deixa eu pegar o link aqui e jogar aqui para ver o que o Caio trouxe sobre isso. Ó, legal. Pô, bacana isso aqui, Caio. Legal.
É uma ferramenta de marcação, não é de marcação, de documentação, né? Ele vai gerar a documentação do seu código. Algumas funções dessas o NetBeans já faz, né? Mas uma ferramenta aí que o colega de vocês trouxe, open source, né? Para poder estar auxiliando nesse processo. Obrigado, Caio. Então, vamos ter um paralelo aqui entre vantagens e desvantagens, né, na questão das ferramentas case. Vamos pensar o seguinte. Ó, fazer a aplicação geral da engenharia de software. Né, eu tenho, então, que aplicar esses pontos que a gente viu da engenharia de software ao meu projeto, certo? São N etapas. A definição que a gente vem, né, sempre comentando é o quê? O uso dos itens ou dos métodos da engenharia aplicados à construção do software para obter economicamente um software que rode em máquinas reais, seja confiável. Okay? Então, a gente tem que fazer tudo isso. Mas, se temos auxiliadores nesse processo, o meu caminho fica muito mais prático, muito mais rápido, muito mais preciso e muito mais ou melhor dizendo, com mais qualidade, né? Ou com muito mais qualidade. Então, olha só, tornar a prototipação, né, acelerando o desenvolvimento e sistemas junto ao usuário. Olha que interessante. É aquilo que eu falei. Você para de ficar num ciclo vicioso de repetições, tecnicamente que não vão fazer você sair do lugar, e depois de tanto rodar, beleza, você consegue, né, antes de você ficar rodando esse tempo todo, perdão, você consegue ir para a próxima etapa. Por quê? Você tem uma ideia do seu todo, você já tem um esboço do que você precisa fazer, então você acelera o seu processo. Acaba agilizando, então, né, o seu processo de desenvolvimento, claro, porque você não vai ficar preso nem, né, num ciclo vicioso ali, né, de repetições. Vai deixar disponível o reuso de componentes do sistema, porque você já tem a visão de um todo. Você não está indo, né? O que eu vou fazer lá naquela parte? Então você já tem todo um cenário, então você já sabe tudo que você vai precisar, então você já consegue fazer reuso, né? Você já consegue entender, não, eu tenho que fazer funcionalidade A, vou fazer de uma determinada forma. Só que se eu sei que lá na frente eu vou precisar de uma característica que é próxima ao A, por que eu já não faço o A diferente de uma forma genérica que eu consiga atender aqui e lá? Então, isso é a questão de você ter o reuso. A documentação do sistema gerado pela própria ferramenta, né, que é igual o caso da ferramenta que o Caio trouxe como exemplo também, né, Doxygen, né, não sei se seria dessa forma que se pronuncia. A necessidade de uma mudança atitudinal do profissional de desenvolvimento de sistemas, né, aprendendo as novas metodologias que as ferramentas utilizam. Aí que é a questão, muita gente está preso, né, em padrões que são limitantes. Então, sair da zona de conforto é algo que se torna ruim, porque eu vou ter que sair. Eu desenho tão bem no papel, vou fazer no papel e deixo assim, né, o exemplo dos protótipos. Não, peraí, deixa eu sair, vou construir lá a ferramenta bacaninha para que eu possa de lá dar seguimento. Então, é necessária a mudança desses paradigmas, da forma de pensar. Nós, programadores, não programadores, desenvolvedores de sistema, seja em qual etapa, né, que a gente viu na última aula que a gente atue, seja lá no levantamento de requisito, na modelagem, né, prototipação, testes, enfim. Independente da etapa que a gente tem, nós temos, né, que mudar alguns paradigmas e nos permitir sair da nossa zona de conforto para atender essas necessidades, para a gente poder estar usando o melhor daquela ferramenta. Dessa forma, a gente então consegue alcançar
um produto final com maior qualidade. O penúltimo item aqui permite a construção de novos sistemas que atendem aos processos, né? Porque vai estar tudo dentro dessa construção. A gente vai estar numa linha de desenvolvimento, né? Que pode ser, né? Reutilizada, partes dela, né? E redução de custos e de manutenção de sistemas, porque se eu estou, né? Aquela questão que eu falei, pensa se fosse uma empresa ou eu tivesse injetando dinheiro nesse exemplo que eu dei, né, de ficar modificando a mesma tela, pensa que alguém tivesse injetado dinheiro e eu ficasse naquilo ali. Olha quanto dinheiro que eu perdi, porque o tempo que eu fiquei refazendo aquilo, eu podia ter feito outras coisas. Se fosse um exemplo de ser um software de produção, né, ou um software destinado ao comércio. Então, é isso. A gente tem que pensar que as ferramentas vão auxiliar o nosso processo, permitindo que nós, né, desenvolvamos todo o processo com qualidade, sempre, né, tendo o auxílio de boas ferramentas. Ferramentas pagas não necessariamente são, né, as ferramentas melhores, só para a gente ter uma diferenciação aí. Existem ferramentas que você vai ter que pagar, que sim, realmente vão, né, te dar condições para você trabalhar de melhor forma, mas existem também ferramentas que você não tem necessidade. Existem soluções livres, igual o Caio trouxe uma aqui, open source, que podem, né, desempenhar a mesma função que uma paga. Aí aqui vai entrar algumas questões que vão estar mais ligadas às desvantagens, que seria incompatibilidade de ferramentas, né, questão de versão e tudo mais. E também o treinamento para utilização. Existem algumas ferramentas que são fantásticas, mas dependem de um certo grau de instrução delas. Então, às vezes, você vai ter que fazer um treinamento sobre aquela ferramenta para você poder estar utilizando. Ok? Alguém tem alguma dúvida nesses pontos? Beleza. Então, para a gente ir no caminhando para o final, a gente tem uma categorização. O que seria isso? A gente entende que as ferramentas... Beleza, Rickson. A gente entende que as ferramentas elas vão ter suas características próprias, né? Uma ferramenta de protótipo não tem o objetivo de desenvolver código. Da mesma forma que uma ferramenta de modelagem de banco não foi feita para criar telas, certo? Então, cada ferramenta ela vai ter a sua especificidade, as suas características, né? Consequentemente, disponibilizando diferentes serviços. Mas, né, essas ferramentas elas sempre vão ter características comuns. Aí vão entrar aqui front-end, ou uppercase, back-end ou lowercase, né? O iCase, igual front-end, apoia as etapas iniciais de criação dos sistemas, as fases de planejamento, análise, projeto, programa ou aplicação, né? É como se fosse uma categorização, né? Ferramentas categorizadas como front-end ou uppercase, ferramentas categorizadas como back-end ou lowercase, dão a parte física, isto é, codificação, testes, manutenção da aplicação. E também temos as ferramentas que são categorizadas como iCase, né? Ou Integrated Case. Classifica os produtos que cobrem todo o ciclo, né, de vida, desde os requisitos até o controle, né, o final de qualidade. Então, a gente tem essas três subcategorias, né, que o front seria aquela parte inicial do processo, o back seria a parte já da codificação até a implantação, né, que seria aquela parte mais pesada, e a iCase é aquelas ferramentas que vão fazer um processo gerencial, vamos dizer assim. É como se fosse aquelas ferramentas que a gente utiliza para monitorar todo o processo, seja um Trello da vida, gestão de projetos, um gráfico de Gantt, ferramentas que realmente vão apoiar todo o ciclo. Ok?
Alguém ficou com alguma dúvida quanto a essa categorização? Então, alguns exemplos, né? Ambientes de desenvolvimento integrado, né? O integrado, desenvolvimento integrado, que são as IDEs, né? São exemplos. O que é uma IDE capaz de fazer? Né? Como uma ferramenta case. Editar, compilar, debugar, gerar código. Algumas vão trazer a parte de modelação, né? Deployment e refatoração. Então, tudo isso são algumas características que algumas IDEs de desenvolvimento trazem. Algumas IDEs, né, trazem requisitos a mais, outras vão trazer itens a menos, mas é só um exemplo de como, se eu pegasse igual exemplo aquela ferramenta utilizada para fazer a modelagem das telas, vai ter suas características, criar layouts, desenhar funcionalidades, entre outros itens. É só mesmo um exemplo a título de curiosidade para vocês estarem, né, vendo esses pontos, né, ou a aplicação dessas ferramentas aqui que a gente vem falando. Ferramentas case ou, enfim, qualquer parte aí do slide vai só estar reforçando isso. Deixa eu voltar aqui. Né, aqui a gente tem... cadê? Algumas atividades do nosso processo, né? Então, dentro do nosso processo de construção, a gente tem algumas atividades. Consequentemente, dentro dessas atividades, a gente tem algumas ferramentas, ou alguns exemplos, né, de ferramentas. Muitas ferramentas dessas já podem até nem existir mais, né? Isso foi tirado de um livro, então provavelmente algumas já possam ter até deixado de existir. Da mesma forma que novas ferramentas já foram criadas com esses propósitos, né, e são melhores ou apresentam melhores características, certo? Então, a questão qual é o objetivo, então, de trazer isso para vocês? Olha só, planejamento de sistemas gerenciais. O Foundation, Interactive Engine Workbench, né, o Information Engine Factory, não, Facilite, né, de facilidade. Olha só, existem várias, né, igual gerenciamento de projeto, Super Project, Microsoft Project, Mac Project, Trello, existem outras ainda, né, tem uma que é paga, que é a tal da Monday, muito interessante também, porém paga. O Trello acho que atende da mesma forma e é gratuito. Então são uma série de itens, uma série de ferramentas que estão compondo, né, a atividade de gerenciamento de projetos. Então, o que eu quero que vocês, né, tenham consolidado após essa aula é o seguinte: as ferramentas existem para nos auxiliar. Primeiro ponto. Usando ferramentas adequadas para cada atividade, eu estaria, então, ampliando a qualidade do meu processo, certo? Melhorando a qualidade do meu processo, vou, consequentemente, ampliar a qualidade do meu produto. E, ainda, o quê? Não existe uma ferramenta só. Para a parte de documentação, existem várias ferramentas. Para a parte de gerenciamento de projetos, existem várias ferramentas. Então, eu não preciso ficar preso a ferramentas pagas, porque vão existir ferramentas pagas e ferramentas gratuitas, certo? E, com base nisso, a escolha da ferramenta vai ser a que você mais se adequa. Um exemplo, né? Já vou responder sua pergunta, Caio. Um exemplo. Eu tenho que desenvolver um projeto e vou fazer a gestão do projeto. Vamos pegar aquele exemplo que eu falei, Trello e Monday. A ferramenta Monday vai me custar R$50 por mês. E o Trello é gratuito. Legal. Só que a ferramenta Monday tem 3 funcionalidades que são extremamente importantes para mim, ou que eu considero importantes no meu processo, e que realmente vão fazer uma diferença. Então, os R$50 é caro? Não.
Se é justificável aquele investimento, faça, certo? Mas, igual eu falei, existem soluções gratuitas e soluções pagas. Tem que ver quais as características dessas ferramentas que melhor vai atender a você, ao seu uso e ao seu bolso, né? A questão é, lembrem desse ponto aqui, ó. A gente tem uma desvantagem que é o treinamento. Talvez exista uma solução open source que vai demandar um grande esforço para você conseguir utilizá-la. Mas vai ter uma ferramenta paga que esse esforço não vai existir. Eles já automatizaram o processo. Então, cabe, né, ao líder do projeto, a vocês que vão estar coordenando o projeto, entender. É melhor eu contratar a ferramenta ou usar a solução aberta? Tudo isso, né, vai de encontro ao processo de análise, de modelagem, da construção desse projeto, né, do projeto de software, vamos dizer assim. Então, são esses pontos que eu queria que vocês, né, tivessem em mente nesse momento. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver que o Caio perguntou alguma coisa aqui. O Astar estaria em qual das categorias, né? Cadê? Seria, assim, depende muito. Provavelmente aqui, ó. Você consegue ver, Caio? Aqui, ó. Especificação de requisitos, né? Especificação formal de sistemas. Vai depender porque o Astar ele faz muitas coisas, né? O Astar ele faz bastante, ele tem bastante recurso. Então, pode ser que alguma das funcionalidades que ele execute esteja até em documentação. Então, tem que ver qual item, né, específico que você vai estar montando. Né? Um diagrama de caso de uso, beleza. Vai estar dentro da especificação de requisitos. Né? Depois para a especificação formal de sistema. Ah, não, mas é aquela modelagem inicial dos envolvidos, né? Do cenário, esse usuário interage com esse usuário. Então, isso aí vai estar já dentro da parte de documentação, que é algo mais, né, genérico, é algo mais conceitual, vamos dizer assim. Não sei se você entendeu Você conseguiu entender, Caio? Ou... Ah, show. Alguém, galera, tem mais alguma dúvida? Beleza, Arthur. Ok, Rickson, Israel, tudo certo. Então, aos colegas que chegaram depois, só dando uma relembrada, né? Plano quinzenal da semana 17 e 18, que é a semana essa e a próxima. Fórum de dúvidas, para quem tiver dúvida, por favor, não hesitem em comentar ou trazer alguma informação interessante. Aqui, na semana 17, já para hoje tarde, noite ou amanhã, eu vou estar colocando as primeiras atividades a respeito do artigo. Ok? Então, eu espero que isso aqui, né, tem colegas que ainda não, né, entenderam, né, alguns outros colegas já colocaram aqui para debate, tá bom? Então, vamos alimentar isso aqui para a gente poder começar as atividades de construção do artigo, beleza? E vou estar postando aqui na semana 17, porque a semana 18 é da semana que vem. Eu vou colocar aqui para vocês estarem, né, começando a escrita mesmo. São os itens da escrita do artigo de vocês. A gente vai começar pela introdução, okay? Os elementos da introdução. Vai ter uma rápida explicação sobre o que é a introdução.
quais itens vão compor essa parte do trabalho. Depois a gente desenvolve as outras atividades. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Galera, eu não vou iniciar agora, né? Porque vai, não vai dar para a gente poder concluir a aula 7, a aula 8 aqui, né? Que é gerenciamento de configuração de software. Essa aula é um pouco maior, né? São mais itens que a gente vai acabar vendo, né? Eu gostaria que vocês dessem uma passada rápida, né? Para vocês entenderem melhor esses itens, né? Só para vocês já terem uma introdução do que a gente vai estar vendo na quarta-feira. E eu estarei lançando um trabalhinho para vocês estarem fazendo, né? Vai ser. Eu só vou pensar, mas eu acho que eu não vou colocar para apresentar, mas só para vocês entregarem. Ou se eu vou colocar ele apresentação em forma de fórum. Eu tô estudando essa melhor opção. Daqueles itens que eu falei lá na aula passada, lembra? Desses carinhas aqui, ó. Planejamento, análise, projeto, implementação, testes, entrega e manutenção. Eu vou criar agora os itens para escolha e já vou colocar a orientação e data de entrega disso aqui. Isso aqui é uma atividade mais prática, não tem necessidade de ficar criando aqueles documentos com capa, contra capa, nada. Eu nem quero também slide, já que ou a gente vai fazer a apresentação oral, ou a gente vai fazer através de fórum. Mas provavelmente que seja fórum, ok? E aí eu vou especificar como que vai ser cada etapa, né? Só que eu vou criar, igual eu fiz o do artigo aqui, essa definição dos grupos do artigo, já que eu acho que todo mundo já escolheu os seus grupos. Tem alguns colegas. O Jonathan, o Wagner, o Jonathan não entrou em nenhum grupo. Qualquer coisa, vou falar. Olha só, grupos que estão com 2 pessoas, né? Vitor e Eduardo, Vitor e Márcio, perdão, João Vitor e Matheus, Rickson e Arthur. Tem o colega Tylon, que ainda não fez a escolha, e o Jonathan. Algum desses grupos com 2 pessoas podem receber, né, o Jonathan ou o Tylon? Se manifestem aí, por gentileza. Senão eu vou fazer atribuição aqui. Vamos ver. Se alguém se prontificar a recebê-los. Isso vai valer para o artigo e para aquele outro trabalho, tá? Se quiser entrar no nosso. Tem Arthur. Cadê você? Ó, a menininha dormindo na foto. Ah, tá. No último grupo. Beleza. Jonathan ou Rickson, Jonathan ou Tylon. Qualquer um pode entrar ali. Cadê? Tylon, tem como você fazer escolha, Tylon, de um grupo? Se você quiser entrar lá no grupo do Arthur. E o Jonathan, alguém, ou seja no grupo deles, alguém se manifesta? Senão eu vou pedir. Não, beleza então. Tylon, já vê se você consegue entrar no grupo. Alguém se disponibiliza a receber o Jonathan ou o Tylon, que é o colega que está faltando? Se o Wagner tiver alguma sugestão também. Quem entrou no grupo do Arthur, que já se prontificou? O Tylon, mas pode colocar o Jonathan. Vamos colocar o Jonathan no grupo do Arthur, que aí fica o Rickson e o Arthur. Você acha que pode ser? Pode, já que o Arthur se prontificou. Eu não sei se o Jonathan, acho que ele não está aí, não vi ele. Eu não Mas vi. coloca. Mas eu vou falar para ele entrar no grupo do Arthur. Se não, eu sugeri que ele entre no grupo do João Vitor e do Matheus. Pode ser também.
Tá. Tylon, você que está online aí, faça a sua escolha e depois o Jonathan entra no que ficou sem. Ou um vai entrar no grupo do Rickson e outro vai entrar no grupo do João Vitor. Ok, João? Sei que você está por aí, que eu vi você. Tá bom? Qualquer dúvida você pode conversar comigo depois também. E aí, galera, então esses grupos aqui são os grupos do artigo, beleza? E serão os mesmos grupos dessa atividade aqui. A gente está com 9 grupos, né? Deixa eu passar um. Cadê? Tá. Eu vou separar isso aqui para dar 9 também, tá bom? Então, porque tem algumas etapas que a gente pode separar. Eu vou colocar então, cada grupo, né, vai estar falando sobre um tema específico deste, ok? E eu vou lá especificar na atividade qual que vai ser, né? O grupo X vai falar projeto, o grupo Y vai falar implementação e tal. E como que eu quero que vocês especifiquem cada item aqui dentro, ok? Eu vou colocar isso na atividade e a data de entrega, até quando vocês vão ter, porque vai ser fórum, vou fazer em fórum mesmo. E no fórum vocês vão vir aqui, ó, vai ter o fórum do trabalho. Eu vou só exemplificar aqui no fórum de dúvidas. Vocês vão vir aqui acrescentar um novo tópico, né, o grupo 9. Grupo 9, por exemplo, vai ser, vamos pegar aqui, projeto. Então, vocês vão criar o tópico projeto e vocês vão estar comentando todos os itens que eu solicitar lá na orientação do trabalho aqui dentro desse tópico. Então, vocês vão falar todos os pontos do projeto, né? Cada colega coloque, se vocês forem dividir o que cada um vai pôr, se vocês coloquem, então os 3 membros do grupo 9, 2 membros do grupo 9, né, vão inserindo as informações dentro daquele tópico referente ao seu trabalho. E depois vai existir a orientação para os outros colegas estarem comentando também. Mas isso aí vai ser no segundo momento. No primeiro momento, eu quero que vocês montem, estruturem e coloquem aqui. Tudo isso eu vou estar especificando melhor lá na orientação da atividade. Se alguém não entender ou ficar com alguma dúvida, pode ir lá no WhatsApp, no grupo, ou vir aqui no próprio fórum de dúvidas mesmo e estar comentando. Perfeito? Se então ninguém tiver dúvida, galera, a gente encerra a nossa aula. Se alguém quiser comentar alguma coisa, só tá falando aí. Ok? Foi o Jonathan que entrou no nosso grupo, então? O Foi Arthur, decidido? Foi, né? pode ser o Jonathan. O Wagner, fala com o Jonathan então para entrar no grupo do Arthur. Não, é que eu só tô querendo saber quem que foi. Não, Beleza. é porque eu não sei se o Tylon que estava aqui, né? Tá online aqui, que ele poderia, né, voltar ou já escolher. O Jonathan tem que ver Pra depois. gente tanto faz. Só quero saber logo. Provavelmente hoje você já vai saber. Assim que o Tylon conseguir entrar no grupo de vocês, né, ele faz a escolha, ou o Jonathan. Tá bom? Só ver se. Porque o Jonathan vai ter que ver depois se ele acessa o AVA para poder fazer a escolha lá. Ok? Se tiver algum problema com o AVA, Tylon, me fala que a gente também tenta resolver para você. Ok? Então, galera, se, né, não há mais dúvidas, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Quarta-feira a gente se encontra novamente, ok? E qualquer dúvida, WhatsApp ou fórum. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.